Fala galera, hoje é dia de O Contrato de Judas. É uma história da DC, escrita pelo Marv Wolfman e desenhada pelo grandioso George Pérez no ano de 1984, um ano antes de Crise nas Infinitas Terras, que inclusive também foi escrita e desenhada pelos dois. Resumindo a história, os Titãs são traídos por um dos seus próprios integrantes e entregues nas mãos de um dos seus piores inimigos. É uma trama de traição e morte que mudou radicalmente o destino da equipe. Mas antes de ir para a história mesmo, se inscreve no canal clicando aqui no botão vermelho de se inscrever, me segue nas redes sociais, tem o link aqui na descrição e já deixa seu like nesse vídeo. E eu venho falando aqui, se você é de Campinas ou da região, passa lá na loja Attack Comic Shop, só para fazer uma visita mesmo, vai lá e conhece a loja, fala que você viu sobre ela aqui no canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tem muita coisa que eu não encontrava em lugar nenhum e eu encontrei lá. Tem HQ, mangá, bonecos, jogos, tem de tudo. As informações sobre a loja vai ter tudo aqui na descrição desse vídeo. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. Para começar, eu tenho que situar vocês de como estava a equipe dos Titãs na época. O Robin, que na época era o Dick Grayson, tinha recém abandonado o manto. Ele não tinha mais um nome de super-herói. O Kid Flash tinha saído da equipe também. E a Donna Troy, a Moça Maravilha, nessa época ela estava preparando para se casar. Então uma reestruturação na equipe estava acontecendo e foi quando eles aceitaram uma nova integrante, a chamada Terra, uma manipuladora do solo que era irmã do Geoforça, para dar um novo ar ao time. Ela era carinhosa, bondosa e todos os Titãs adoravam ela, inclusive o Mutano era completamente apaixonado por ela. Então a história começa no estúdio de fotografia da Donna Troy. A equipe dos Titãs está lá porque, além de tudo, eles também são amigos. A Donna tá tirando fotos da Estelar, passando um tempo juntos, todo mundo levando uma vida normal. A única que não participa disso é a Ravena. E quando a Terra chega na Torre dos Titãs e encontra ela, ela diz que a Ravena é a única que ela ainda não conhece, que ainda não tem afinidade, sabe? E a Ravena responde que ela sente um grande mal dentro da Terra, mas como ela não estava bem consigo mesma nessa época, ela não tinha certeza disso, por isso ela nunca fez nada contra a Terra. Os dias passam, a vida continua, os Titãs treinam e a gente vê que em um desses treinos a Terra começa a perder um pouco do controle por ela estar sendo derrotada pelo Mutano e ela começa a se exaltar, quase fazendo com que ela perca a cabeça. É aí que a gente começa a entender tudo o que está acontecendo. A Terra é uma espiã a mando do Exterminador, o Slade Wilson, desde a época que ela entrou na equipe. Ela sempre foi um tipo de agente infiltrado. E o tempo todo ela gravava tudo para o Exterminador por uma lente de contato. Com isso, ela descobriu e passou para ele as identidades secretas de todos os membros, os seus poderes e as suas fraquezas. A real personalidade dela era muito diferente daquela que ela mostrava com os Titãs. Ela era totalmente ao contrário, era uma garota sarcástica, arrogante, manipuladora. Ela conheceu o Exterminador na África, quando ele tinha sido contratado para assassinar um chefe de uma tribo local. Ele não pôde cumprir esse contrato e a Terra substituiu ele. A partir daí, eles passaram a se relacionar em um sistema de troca. Troca de prazer, de cumplicidade e de serviços. Na verdade, um usou o outro ali. E com isso, ela começou a se infiltrar na equipe dos Titãs. O Exterminador diz que toda essa informação sobre os Titãs vai ser muito útil para ele terminar o contrato que era do filho dele. Existe um grupo de cientistas megalomaníacos conhecidos como a Colmeia. E eles desejavam o extermínio dos Titãs por eles sempre frustrarem os planos do grupo. Para isso, eles contrataram o Grant Wilson, o Devastador,
O problema é que ele acabou morrendo meio que por culpa dos Titãs. Com o tempo, o pai dele, o Slade Wilson, o Exterminador, acabou assumindo a dívida do filho. E ele parte para cumprir com esse contrato. Todo esse movimento dele é visto por uma mulher e um homem misteriosos que aparentemente conhecem muito bem o Slade. Com isso, o Exterminador começa a atacar todos os Titãs, um a um, mas não eles como heróis, e sim como civis. Ele aparece do nada atacando Dick Grayson na casa dele, mas ele consegue fugir. O Dick vai até a casa da Stellar, mas descobre que ela já tinha sido atacada e derrotada pelo Slade. A mesma coisa aconteceu com a Donna Troy no estúdio de fotografia dela, com o Cyborg na casa dele, e quando ele chega na torre dos Titãs, ele vê sinais de batalha da Terra e não encontra a Ravenna por lá. O que faz ele pensar que foi o Exterminador que capturou as duas ali. Mas aí chega essa tal mulher misteriosa e se apresenta como Adeline, e o rapaz é o filho dela, o Joseph. Ela diz que nem todos foram capturados pelo Exterminador. A Ravenna, por exemplo, foi aprisionada pela própria Terra. Ele não acredita naquilo, mas a Adeline explica que todo esse tempo ela era comparsa do Slade. Mesmo assim, ele não acredita e sai dali falando que vai tentar encontrar um Mutano, mas ele também tinha sido capturado. A Adeline tenta explicar de novo as coisas pro Dick, falando que ela sabe disso porque ela foi a esposa do Slade. E o Joseph ali é o filho do Exterminador. O Joseph fica o tempo todo do lado da mãe, sem falar nada. Quando o Dick Grayson confronta ele, e aí ela revela que o Joseph na verdade é mudo e começa a explicar como foi a história de origem do Exterminador. Nos anos 60, durante a Guerra do Vietnã, o governo recrutava muitas pessoas para lutar pelos Estados Unidos e muitos garotos queriam servir. O Slade mentiu a idade e com 16 anos ele se alistou e rapidamente se tornou o jovem mais condecorado na Guerra da Coreia. E em pouco tempo o cara já era uma lenda. A Aveline era capitã no exército e como ela era um pouco mais velha, ela treinou o Slade em algumas habilidades. Ele evoluiu mais ainda e virou tenente-coronel. Com o tempo ele e a Aveline se apaixonaram, se casaram e acabaram tendo um filho, o Grant Wilson. O Slade participava dos experimentos do governo para resistir ao soro da verdade, então com o tempo o corpo dele foi evoluindo e ganhando super reflexo, velocidade sobre-humana e força sobre-humana. Mas em um desses experimentos algo saiu errado e ele ficou alguns dias em coma. Com isso, o exército teve que tirar o Slade e mesmo quando ele se recuperou e ele quis voltar, o exército não permitiu. Isso acabou com a vida dele. A vida dele não tinha mais sentido. Nesse meio tempo, a Aveline engravidou e teve o segundo filho, o Joseph. O Slade começou a se tornar um caçador muito bem reconhecido pelas pessoas. E com o passar do tempo, ele começou a receber pessoas na casa dele. E sempre levava elas para o escritório, o que a Aveline achava que fosse para conversar sobre as caçadas ou coisa do tipo. E durante uma viagem do Slade, a casa dele é invadida por homens procurando um tal de Exterminador. A Aveline conseguiu se defender, mas eles raptaram o pequeno Joseph. Quando o Slade volta, ele explica para ela que o Exterminador é o maior e melhor mercenário que existe e que aquela pessoa era ele mesmo. O Slade vai atrás do responsável, o nome dele é Chacal, um terrorista internacional que queria que o Slade divulgasse o nome de um cliente que tinha contratado ele. Mas o Slade se recusa, dizendo que era contra o código de honra dele. Com isso, ele ataca e mata os sequestradores, mas no meio dessa confusão a garganta do Joseph foi cortada. O Joseph não morreu, mas com isso ele perdeu as cordas vocais e ficou mudo para sempre. Pelo risco que o Slade representava para os filhos e para a vida da Aveline, ela tentou matar ele com um tiro, mas graças aos seus reflexos, o tiro acertou só o olho direito, deixando o Slade cego. Mas isso não impediu ele de continuar sendo o melhor mercenário que existe. Acreditando agora na história da Aveline, ela diz que sabe aonde estão os Titãs e com isso o Dick se prepara para salvar os amigos dele. Mas antes ele precisa de um novo nome de super-herói e desse jeito ele surge como Asa Noturna. Ao mesmo tempo a gente descobre que o Joseph também tem superpoderes e começa a usar o nome de herói como
Jericó. Através do contato dos olhos, o Jericó consegue incorporar em uma pessoa e controlar ela. Com isso, o Asa Noturna aceita a ajuda dele e eles partem para a base da Colmeia para salvar os titãs. Dentro do quartel da Colmeia, eles mantêm os titãs presos numa máquina que absorve as suas energias vitais. E nessa hora, o Exterminador apresenta a ajudante dele nesse contrato, a Terra, o que acaba deixando todos da equipe espantados ali. Enquanto isso, o Asa Noturna e o Jericó se infiltram na base, mas acabam sendo descobertos. Eles entram em combate, derrotam alguns capangas ali, mas acabam encontrando a Terra que nocauteia os dois e captura eles. Os integrantes da Colmeia dizem que o contrato do Exterminador foi finalizado, então ele pede o pagamento. E é dito que já foi pago ao Grant, que eram os poderes que ele recebeu, que inclusive foram a causa da morte dele. Com isso, pedem para que ele vá embora, mas nessa hora a Terra mostra que além do Dick, ela capturou outro cara e revela o Jericó. O Exterminador tenta negociar a liberdade do Jericó, mas no meio da confusão ele olha para o Slade e entra no corpo do pai. Com isso, ele começa a causar destruição ali e salvando os titãs da prisão que eles eram mantidos. Todos os titãs livres agora começam a atacar os integrantes da Colmeia, e a Terra, sem entender, acha que o Exterminador que traiu ela e começa um ataque contra ele. Ela abre uma fenda no chão para tentar matar o Exterminador, mas nessa hora o Jericó liberta ele. Quando a Terra tenta destruir o Jericó, começa uma guerra ali. Ela começa a enlouquecer mais ainda. Ela já não confia mais no Exterminador também e quer destruir todo mundo ali. Ela odeia a Ravenna e ataca ela com tudo também. Ela odeia o Mutano porque ele era apaixonado por ela e fazia de tudo para ajudar. Até nesse momento ele tenta impedir ela. O Mutano não aceita que a Terra era uma inimiga. Ele ainda acha que o que está acontecendo é uma manipulação pelo Exterminador ou alguma coisa do tipo. Ele se recusa a acreditar. Alguns titãs querem ajudar ela a ser boa, mas isso parece que vai perturbando cada vez mais a Terra. Ela vai cada vez mais perdendo a sanidade, até que em um certo momento ela começa a criar erupções que começam a destruir todo aquele lugar. Tudo começa a desmoronar em cima da loucura dela, e isso acaba soterrando ela. Os titãs tentam ajudar ainda tirando os escombros, mas acabam encontrando o corpo dela já sem vida. No funeral da Terra, o Geoforça também aparece, já que ele é irmão dela, né? Mas os titãs inventam uma história falando que ela morreu como uma heroína em batalha contra o Exterminador. Eles não querem que ele saiba da verdade. Todo mundo já está sofrendo com isso, inclusive o Jericó, mas agora ele também vai fazer parte da equipe dos titãs. E é desse jeito que acaba a história. É uma história completamente diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ler na época, principalmente nas histórias de herói. Ela não se prende a nenhum clichê, pelo menos para a época, né? E ainda mais levando em consideração que na época que foi lançada, os quadrinhos dos Novos Titãs estavam na moda. Era a equipe mais famosa e mais vendida da DC, mais que a própria Liga da Justiça. A HQ tem um roteiro muito bem feito, muito bem amarrado e que foi construído com o passar de muito tempo. Tanto que a Terra foi criada pelos roteiristas para chegar onde chegou nessa história. A importância que o contrato de Judas tem é muito grande. Com a aparição do Jericó, a origem do Exterminador, a mudança do status na equipe dos Titãs e principalmente a criação do Asa Noturna, que é uma coisa muito importante no universo inteiro da DC e ainda mais importante no universo do Batman. E na minha opinião, é um dos meus heróis favoritos. A arte é espetacular, nada menos do que a gente poderia esperar do Jorge Pérez, né? Que é um gênio para desenhar muita informação nas páginas sem te confundir. É uma história maravilhosa e obrigatória para quem é fã mesmo da DC e ainda mais para quem é fã dos Titãs. Foi lançada essa versão encadernada pela Eagle Moss faz um pouco tempo até, então talvez vocês ainda encontrem em algumas lojas especializadas ou pela internet, ou dá uma passada lá na Ataque
em Campinas, que pode ser que você encontre ela por lá. Existe também um filme em animação que está sendo preparado baseado nessa história, mas pelo que eu entendi, não é 100% a história do quadrinho, vai ser alguma coisa de inspiração. Vou deixar o link dessa história aqui embaixo na descrição desse vídeo para quem quiser ler essa HQ em formato digital. E vai ter também o link para a loja Pano de Vela, dá uma passada lá para ver os produtos exclusivos e agora com cupom de desconto de 5% do Nerd All Stars, tudo aqui na descrição desse vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, deixa seu comentário falando o que você achou dessa história. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado, valeu e até mais.